Você está ouvindo Tribezen Podcast. Salve tribo! Estamos começando mais um Tribezen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. É sempre uma alegria gravar, uma delícia. Eu sou muito grato pela sua oportunidade. É muito legal. Eu também. Muito bom fazer companhia para você que está aí nos ouvindo. Às vezes você está indo fazer caminhada, está no carro indo para o trabalho, às vezes está fazendo uma comidinha. E a gente fica muito feliz de fazer companhia para você. E também fazendo um convite aqui, às vezes, de você ouvir o podcast no momento de presença, um momento de sem fazer nada, sem acelerar o episódio também. Deixa num X, ouve com presença. Porque, Perfeito. como a gente sempre fala, né? O conhecimento também é frequencial, né? Total frequencial. Reserva esse momento para você. Você merece, se permita. E hoje temos aqui um tema assim que a Sol ama, eu também amo. Eu também, tô muito feliz. Finalmente a gente encontrou uma pessoa maravilhosa para trazer sobre esse tema pra gente. E hoje a gente vai falar sobre aromaterapia, consciência, e para esse episódio a gente tem um convidado muito especial, que é o Vitor Leão, do Gota Consciência. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Para mim é uma honra, um prazer aqui participar com vocês. Esse é o meu primeiro podcast que eu estou participando, então assim, já me sinto muito agradecido e espero contribuir bastante aí com o pessoal. Ah, vai ser maravilhoso. Tô Olha muito só, feliz. e além da sua formação como biólogo, aromaterapeuta, você é formador, né, de aromaterapeutas, né? Exatamente. Mas o que eu vejo também, você é um criativo, especialista em audiovisual, produção de conteúdo, porque o seu conteúdo é um universo tão legal. Eu fiquei inspirado quando eu vejo seu conteúdo. Ah, que legal. Eu gosto bastante da área de câmeras e de visual, eu gosto bastante. Eu costumo dizer, inclusive, que a carreira da gente, às vezes a gente associa a uma profissão só, né? Mas eu gosto muito da ideia de que a minha carreira é a minha própria vida. Então eu vou construindo a minha carreira ao longo das coisas que eu vou passando, das coisas que eu vou aprendendo. E dentre uma delas eu fui coordenador de uma ONG e dentro dessa ONG tinha uma câmera, super câmera, parada, e nessa época eu disse, cara, eu posso ser roteirista, e comecei a escrever roteiro, daqui a pouco eu tava roteirizando, produzindo, dirigindo, tava até atuando, tem uns vídeos meus no YouTube de vídeos que eu mesmo roteirizei, eu mesmo produzi, eu mesmo gravei. Tá explicado. A galera que quer uma inspiração pro seu conteúdo, os terapeutas aí, ó, vai lá, Gota Consciência, que, nossa, é muito legal. É genial mesmo, é um universo. E vamos fazer um brinde? Vamos! Bora! Tchim-tchim, com cacauzinho da Sátiva, também uma super medicina que a gente tem a honra de ter aqui na nossa mesa para começar todos os nossos episódios com o coração quentinho, expandido, também para aumentar a nossa criatividade. Então, se você quiser conhecer os produtos da Sátiva, é Sátiva, S-A-T-T-V-A, superalimentos.com.br. Lá tem muita coisa legal. Ah, que legal, eu amo. E aí temos também que falar da Natureza Divina, que é um grande pioneiro, né, na internet e na distribuição desses etnobotânicos. Amamos também, fala aí, Sol. A Natureza Divina, eles têm toda essa parte de produtos de etnobotânica. Também tem bastante coisa de aromaterapia, que é o tema que a gente vai falar aqui hoje. Então, lá tem óleos, tem tinturas também. Toda essa parte de plantas medicinais, você vai encontrar uma grande variedade lá. E uma coisa que eu gosto muito na Natureza Divina é que eles não só vendem, mas eles também informam. Então, tem muito conhecimento, muitos artigos científicos lá, que é muito legal você conferir também e aprender mais. Chega um pouquinho pra cá, eu tô vendo na câmera aqui que a gente tem... Aí, ó, que legal, agora centralizou. Porque aqui, galera, acho que nunca expliquei isso, mas a gente faz em tempo real a gravação. Então, eu troco a câmera aqui, regulo o mixer aqui do lado, então às vezes eu entro na frente da câmera até aqui na presença, né? Pra dar uma regulada, porque a gente faz aqui de uma forma otimizada, né? Sim. É muito legal, e eu gosto de fazer essas coisas, então eu não reclamo. Mas na sua tela aí também tem um QR Code, tem os links.tribezen para você encontrar mais sobre o nosso universo também. Tem lá os eventos que a gente faz presenciais, movimentos que a gente está fazendo, inscrição para a nossa newsletter toda sexta-feira de graça para você ter informações aí e coisas que a gente só conta lá, só convida lá, além do nosso grupo no WhatsApp, que para entrar é só você mandar um DM lá no Instagram que a gente te passa o link de acesso para o grupo,
Tem muita coisa acontecendo lá. Muita coisa maravilhosa. Ai, que legal. E, a gente começou hoje o episódio, né, com essa medicina maravilhosa do óleo essencial. Qual que foi que a gente usou? A gente usou o rosmaninho, uma lípia rotundifolia. É uma planta brasileira, né? A gente está vendo cada vez mais um movimento de plantas brasileiras sendo destiladas e óleos essenciais brasileiros sendo descobertos. Que legal. E isso é uma coisa que eu estou querendo fomentar bastante, porque todo mundo já sabe que o Brasil tem a maior floresta do planeta, a gente tem a maior flora do planeta e, consequentemente, a maior flora aromática, ou seja, a maior quantidade de plantas capazes de ter óleos essenciais do mundo. Nossa. Porém, 90% dos óleos que a gente usa no Brasil são europeus, são de outros lugares. 90%, que isso? Então é muito alto, né? Porém, a gente tem várias das nossas plantas, e aqui no jardim de vocês já vi algumas delas, e que podem ser utilizadas e que fazem parte do nosso folclore, da nossa própria, vamos dizer assim, farmacopeia, né? Toda senhorinha vai conhecer as plantas que a gente usa, né? Um capim-cidreiro, um capim-limão, uma lípia como essa, são plantas nossas, mas a gente tem outras, por exemplo, copaíba, sucupira, andiroba e várias outras plantas nossas que são novidade no meio da aromaterapia. Olha só, e que são coisas que, você falou aí, sucupira, né? Eu lembro que eu vou pro sítio da minha avó também é dona de casa, assim, e faz alguns remédios, aquelas garrafadas, essas coisas assim, né? E ela fala muito sobre esse tipo de planta, sucupira, algumas coisas que a gente nem... Erva Santa Maria, sabe, umas coisas assim, que é erva do mato ali mesmo, que às vezes você olha e fala, parece um matinho, e ela fala que é remédio. Ela fala que é remédio, exatamente. Tem um ditado que eu gosto muito de dizer que é assim: as avós dos tempos ancestrais nos curam até os dias atuais, não é? Até o começo do século passado, ninguém tinha dinheiro para ir para médico. Se você tem 1920, 1915, aquele povo que vestia igual aquelas novela de época, você não tinha dinheiro para ir para médico, só a elite que tinha dinheiro para ir para médico. Então, qual era o remédio que se tinha para uma diarreia? Porque antigamente se morria de diarreia, se morria de disenteria. As crianças morriam de disenteria. E aí hoje, o que te utilizavam? Uma plantinha, um chazinho, um banho para diminuir a febre, para diminuir a dor, né? Não tinha essa indústria dos remédios, não tinha essa indústria farmacêutica bem evoluída, vamos dizer assim, que convenceu a gente que um remédio é melhor do que uma planta. Nossa. E olha que interessante isso que você falou, né? Me deu uma reflexão boa aqui. Porque se hoje, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, né? Se hoje, quando a gente precisa de um eletricista, qual que é o nosso principal ativo para buscar um eletricista? Uma indicação. Uma indicação. Assim, se eu for escolher entre o Google, o site ou alguma coisa, é uma indicação. Porque são tantos profissionais, a gente tem que pensar em segurança, tem que pensar em uma série de coisas. Então, eu vou pela indicação. E olha só, se a gente pensar nesse universo que você está falando, assim, hoje também a indústria está muito manipulada, controlada, com interesses e tudo mais. A mídia também vendendo, a indústria farmacêutica e tudo mais. E aí, como que a gente vai acreditar nessas indicações, nessas propagandas, nessas informações que chegam para a gente? Seria também inteligente se a gente tivesse uma indicação. E naquela época era pura indicação. Então era um caminho que era o caminho da oralidade, né? Transferência de conhecimento através da oralidade. E olha que legal a gente resgatar um pouco disso, já que tudo está tão condicionado, tão manipulado. Exatamente. E assim, voltar para o que é ancestral. Então, por exemplo, quando você vê assim a evolução científica e farmacológica dos assuntos, né, quando a gente vai um pouco mais técnico, a gente vê o seguinte: por exemplo, tem uma substância, um remédio, diazepam. O diazepam, ou então, pode ser um benzodiazepínico. Ele é inspirado numa planta chamada valeriana, que milenarmente é utilizada para efeitos sedativos, para diminuir a ansiedade, para melhorar a qualidade do sono ou para promover sono para quem não tem sono, certo? Tudo bem até aí. O remédio, né? Parece que tudo bem até o remédio. Porém, o cientista ele não consegue patentear uma planta. Então, nenhuma empresa tem o direito de dizer, eu descobri essa substância da valeriana, então a valeriana agora detém a minha patente, quem quiser plantar a valeriana vai ter que pagar para mim. Eles não podem fazer isso, mas eles podem fazer isso com a substância.
ou com o processo que eles fazem para ter a substância. E aí o que é que acontece? Ele isola uma única substância para poder ter direito comercial sobre essa patente, só Entendi. que ele não analisa o restante da equação. Enquanto que a valeriana, ela tem várias outras substâncias, além daquela que tem um efeito sedativo, ela tem outras substâncias que, inclusive, anulam os efeitos colaterais. Já quando o cientista anula, isola e coloca apenas uma única substância, ele tira as outras substâncias que, vamos dizer assim, protegeriam a gente de efeitos colaterais que até nem são bem compreendidos. A pessoa fica com uma única substância numa bula que tem algumas indicações e inúmeras contraindicações, porque está totalmente, vamos dizer assim, purificada, de modo que não é mais a essência da planta. A essência da planta iria fazer o quê? Fazer a pessoa dormir, fazer a pessoa descansar, fazer a pessoa relaxar, e ela estaria protegida dos efeitos adversos, porque tem várias outras substâncias ali. Já no medicamento, não. A pessoa, além de ter os efeitos positivos, vamos dizer assim, tem efeitos colaterais e até geração de dependência. Então, ela fica dependente do remédio tarja preta para conseguir dormir. Nossa. É exatamente o oposto de uma proposta natural, onde você não quer que a pessoa fique o tempo todo utilizando aquela planta. Né? Usou uma planta, resolveu o problema, encontrou a causa e segue teu caminho. As plantas são aliadas, mas você não precisa mais daquela. Sim. E é legal porque a gente sempre bate na mesma tecla aqui. Eu sinto que essa expansão que a gente está vivendo hoje em dia, essa busca por autoconhecimento, pessoas que estão passando por processos de saúde mental até, né, assim, graves, porque eles falam que o Brasil é um dos maiores países com maior número de ansiedade mesmo, né? Isso. Então, se a gente está fazendo esse caminho de volta para nossa essência, é muito óbvio a gente olhar também para ver os nossos hábitos e ver o que a gente está fazendo que não está honrando a essência daquilo. Por exemplo, o uso de remédios ou o uso de produtos alimentícios. Tudo está sendo tirado a essência e está usando fragmentos das coisas. E nós somos seres integrais, né? Eu vejo que a aromaterapia ela entra muito nesse lugar da integralidade das plantas, do ser, essa volta para o integral mesmo, né? Para algo que é inteiro. Muito interessante essa sua observação, porque realmente tem muitas terapias, tem muitas, vamos dizer assim, oportunidades de aprendizados, de caminhos de autoconhecimento, né? E eu acho a aromaterapia, dentre elas, uma das mais interessantes. Eu sou suspeito para falar, mas por quê? Porque ela necessariamente, ela adiciona uma camada sensorial à parte terapêutica, né? Você utiliza vamos dizer assim, uma sensação, um sentido a mais, que é o olfato, dentro da prática. E o olfato, ele tem algumas características. Primeiro que a aromaterapia é a única ciência que, de fato, estuda o efeito emocional e psicológico que os aromas causam na gente. Né? Os aromas naturais causam na gente. Além disso, tem outra camada que é a farmacológica, vamos dizer assim, química mesmo, né? A natureza dos óleos essenciais é química e ele entra no nosso corpo. E o nosso corpo reconhece como sendo uma coisa útil. É diferente de uma substância que ele combate. Não, o nosso corpo ele olha assim e diz, é óleo essencial, vamos botar aqui, vamos trazer para cá, vamos botar na célula, vamos tirar, liga no receptor. Então o nosso corpo reconhece mesmo, né, por ser uma substância natural. Mas porque ele tem essa camada de aroma, de sentido de olfato, ele nos proporciona uma coisa que é pouquíssimo explorada pelas terapias, que é a gente se conectar com memórias de uma maneira muito profunda. Então, o aroma, né, ele é o único sentido que ele é interpretado sem passar pelo tálamo. O que é o tálamo? É como se fosse o nosso centro de processamento. Então, eu estou vendo aqui vocês... A luz bate no meu olho, meu cérebro interpreta, isso é luz. Você está vendo o pessoal aí, o casal, um fundo roxo, num podcast bonito. Pronto, ele diz, isso aí está acontecendo, beleza. No olfato não é assim. No olfato ele não passa por um centro de processamento, ele vai direto num lugar chamado sistema límbico, onde você vai ter uma ativação de memórias. Então, quando a gente ativa, quando a gente sente algum aroma, a gente não vai passar por um processamento, olha, isso é isso, isso e aquilo. Não, a gente vai direto na memória. Então, por exemplo, por isso que é muito comum você inala um óleo essencial, ou passa por algum perfume, sente algum cheiro e diz, a Farm está aqui perto. Ou então,
Lembrei do meu avô. Lembrei da minha infância comendo tangerina com minhas amigas, entendeu? Você tem uma memória completa. Nossa, é tipo hipnose, né? Dá um bypass e vai direto pro subconsciente. Vai direto lá. Então, as memórias, elas vêm completas, inclusive. Então, por exemplo, teve uma vez que eu mostrei para uma moça um limão siciliano e ela falou assim, ela é de fora, né, de outro país, e ela falou assim, esse limão siciliano me lembrou um suco de laranja que eu tomei com meu avô quando eu estava em Portugal, na adolescência, de férias. Nossa, Então, quantos detalhes. uma completa experiência. Ela voltou para ali, viu o avô dela, sentiu a padaria, tomou o suco, Nossa. sentiu o cheiro de limão siciliano. Era um suco de laranja que ela tomou, mas o cheiro foi de limão siciliano e a memória veio com tudo naquele momento ali. Então, esse tipo de abordagem é super interessante para a gente, por exemplo, trazer memórias. Quando esse mesmo lugar onde gravam as memórias são os mesmos lugares onde acontecem os traumas. Isso. Então, para a gente visitar os traumas, ou para a gente ressignificar os traumas, visitando aqueles lugares com uma experiência agradável, uma camada de sentido agradável, facilita muito a pessoa chegar naquele lugar, naquele ambiente e ressignificar. De colocar a mão ali com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de afago, com uma camada sensorial agradável, né? Olha que legal. Como é agradável, ela chega lá, ela acessa, ela entende aquele lugar de um outro olhar, com outro caminho que ela fez. E aí isso facilita muito nas terapias. E aí você falou também da saúde mental, né? É muito interessante porque a saúde mental hoje está associada principalmente a 3 grandes problemas no mundo em que o Brasil é recordista, né? O Brasil é primeiro lugar mundial em ansiedade, terceiro lugar mundial em estresse e quinto lugar mundial em... Não, quinto... Ansiedade primeiro, terceiro em estresse, quinto depressão. Nossa. A gente é recordista. Forte, hein? A gente é recordista, né? Então, óleos essenciais, por causa desse problema brasileiro, assim, eu não sei exatamente como é que está acontecendo isso, mas os brasileiros, eles estão adotando com muita facilidade mesmo, ao uso dos óleos essenciais, substituindo para vários tipos de problemas, né? Problemas de pele, problemas de saúde emocional, problemas de saúde de sono, problemas de compulsões, de saúde mental de uma maneira geral, porque todo brasileiro está passando por algum processo de ansiedade, qualidade de vida mais baixa, etc. Várias raras exceções, né? Então, os óleos essenciais estão sendo adotados e as pessoas não conseguem negar que eles estão tendo efeitos, não conseguem, vamos dizer assim, se conter para os benefícios que elas estão trazendo. Por isso que estou vendo cada vez mais um boom de pessoas interessadas, divulgando, e muitas novas mulheres trazendo óleos essenciais completamente novos, como esse que a gente experimentou, o rosmaninho foi destilado por uma mulher. A maioria dos óleos que eu trouxe aqui foram destilados por mulheres mesmo, né? porque são elas que estão trazendo esse movimento. Como eu disse, as vovozinhas de antigamente são as mulheres de hoje, estão sempre fazendo isso, estão sempre fomentando isso. Eu digo que a aromaterapia é um movimento essencialmente feminino, eu sou um enxerido aqui, acabo sendo um porta-voz aqui, mas eu sei que são essencialmente femininos e as mulheres estão causando um impacto assim revolucionário de trazer de volta essa cultura das plantas medicinais. Eu sou apaixonado. Sim. Rosmaninho. Nossa, eu achei muito legal também essa questão de você trazer sobre as ervas brasileiras, né? As plantas brasileiras, porque realmente, se a gente olhar, é muita diversidade, né? E eu vi esses tempos atrás, por exemplo, que nem os florais, né? Tem florais de diversos lugares que foram, né, descobertos, mas os florais da Amazônia, assim, foi algo que me encantou, eu fiquei apaixonada, assim, por eles trazerem a questão da frequência das plantas e tudo mais. E também tem essa questão frequencial que tem no óleo essencial também, né? Como que você pode explicar, assim, pro pessoal? Existem 2 coisas em relação à frequência dos óleos essenciais que uma pode confundir, outra pode, vamos dizer assim, abrir os caminhos, certo? A que pode confundir é a pessoa que procura nos óleos essenciais uma frequência em hertz. Se procurar frequência em hertz, você vai se decepcionar, porque vai descobrir que no final das contas foi um cara tido como um charlatão que dizia que media a frequência em hertz dos óleos essenciais. Porém, não existe esse aparelho. Ele disse que inventou esse aparelho, até hoje nunca se encontrou os registros de como funciona esse aparelho, né? E ninguém nunca viu o aparelho funcionando de fato. Então é um pouco duvidoso, né? Mas quando você vai analisar o porquê que ele dizia daquilo, aí você vê assim, que o óleo essencial de rosas, ele dizia que é o que tinha a melhor frequência, a frequência mais alta. Só que 5 ml de rosas custa R$1.000.
Aí o cara tava com um estoque de óleo essencial de rosa ali parado, aí inventou essa história para conseguir vender. Olha. Já o limão siciliano, que era R$20, 15 ml, aí era a menor frequência, era uma frequência mais baixa, etc. Então é um pouco desconfiado em relação a isso, certo? Mas tem um outro lado também bastante importante, né? Que é em relação a frequência que a planta consegue sintonizar na gente. Eu acho que isso é mais importante do que o hertz em si. Isso. Porque a gente, quando inala um óleo essencial ou usa um óleo essencial, a gente está num estado antes. E depois a gente observa um estado depois. Então a gente consegue afirmar, sim, que há uma diferença na nossa vibração, há uma diferença na nossa frequência, né? E que isso influencia diretamente na nossa saúde, na nossa consciência e no estado de a gente está. Por exemplo, eu costumo utilizar óleo de alíbano quando eu quero meditar. Eu tenho essa relação com ele. Já tem gente que tem um abuso de olíbano, que fica logo irritado, e tá tudo certo. Aí eu pergunto, tá, e qual é o óleo que lhe deixa numa frequência de meditar? Aí a pessoa vai e diz, é o breu. Eu disse, então o seu óleo de frequência de meditação é o breu. E aí o que é que eu digo que abre um caminho aqui? É de você se descobrir qual é o óleo essencial, qual é o aroma que te abre uma frequência para aquilo que você quer, de onde você está para onde você quer ir, né? Porque abre um caminho dentro de você. Sabe por que eu digo isso? Porque cada nariz é único. Cada nariz é único. A gente perde mais ou menos 3.000 receptores de olfato todos os dias e eles são renovados. E se eles são renovados é a base de nossos genes. E os nossos genes, cada um é diferente do outro. Então são renovados receptores olfativos e baseados nos nossos genes que nos dão uma receita de sentir os aromas diferente de todo mundo, né? Não só isso, além disso, tem toda a gama de experiências que a gente acumulou na nossa vida. Como essa moça que experimentou o limão e sentiu a laranja lá em Portugal, na casa do avô, ela é da Turquia, sentiu tudo isso, né? Então, as experiências que a gente tem de vida também influenciam diretamente no como a gente vai, vamos dizer assim, mudar a nossa frequência. Então, por exemplo, tem gente que se eu disser assim, olha, use esse óleo essencial aqui. Aí ela vai dizer, nossa, me lembrei da minha infância, era tão bom. Me lembrei da minha tia que fazia um chá de capim-limão. Se eu pegar esse mesmo óleo essencial e passar na minha mãe, ela vai ter asco, ela vai vomitar e ela vai dizer, tira isso de perto de mim, por favor, porque ela tem trauma com esse aroma. Ou seja, tem a questão do óleo em si, da relação da pessoa e também tem o histórico da pessoa e que ela tem com aquele aroma. Então, juntando tudo isso, a minha ideia é, eu convido você a descobrir qual é o aroma que te faz vibrar em qual frequência. E anota tudo. Estou triste, usei esse, fiquei super feliz. Estou triste, mas fiquei focada, mas não fiquei feliz. E vai te descobrindo, vai se descobrindo. Porque aí, sim, você vai aumentar a consciência tanto de si mesma, quanto dessa sua relação com os olhos. E aí que está o jogo realmente de descoberta. Muito massa. Isso é autoconhecimento, né? Nossa, que legal, adorei isso. Eu imagino que, naturalmente, tem as propriedades mais conhecidas, né? Por exemplo, lavanda, alguma coisa assim, né? Uma propriedade mais específica. Mas isso que você falou é muito legal, pra gente trazer a sinergia disso daí. Legal, isso daqui tem uma predisposição, uma propriedade que traz isso. Mas, em sinergia com o seu sistema, com a sua frequência, a história é diferente, aí temos que estudar. E falando em sinergia, também tem essa questão, né, da mistura dos óleos, né, porque às vezes a gente quer dar um de alquimista e quer misturar lá várias coisas, mas tem um porquê, né, misturar ali, fazer os blends, né. Eu já vi você falando muito sobre isso no seu canal, eu queria que você explicasse um pouquinho pro pessoal também. Certo, entendi. Então vamos lá, a experiência dos óleos essenciais, ela sempre acontece de uma forma triangulada. Por isso que você achou interessante. Desenvolve consciência. É sempre triangulado. Eu sou suspeito, eu gosto muito da palavra consciência, né? Tá aqui na minha marca por causa disso. Mas ela é sempre triangulada. E geralmente as pessoas, quando descobrem os óleos essenciais, elas falam isso que você falou. A lavanda, ela tem uma propriedade sedativa, ela é tranquilizante, ou seja, a gente vai na propriedade química, vai na propriedade farmacológica, vai na propriedade terapêutica daquela planta. E eu até entendo, né, porque a gente quer uma finalidade. E a gente foi treinado pela indústria farmacêutica. Esse remédio serve para isso, esse remédio serve para isso, esse xarope serve para isso. Não existe um xarope que é bom para dor de cabeça. Não existe um remédio que vai ser bom para pele. Vai ser ou para isso, ou para dor de cabeça, ou para pele, né? Uma coisa assim ou a outra.
Já os óleos essenciais, eles não têm uma substância só, eles são muitas substâncias. Então, por si só, eles já são a união de várias substâncias diferentes. Por si só. Isso já dá um amplo espectro para eles. Porém, como você falou, a gente busca, assim, aquela propriedade maior. Qual é o óleo que vai fazer meu filho dormir, né? Então, aquela finalidade terapêutica. Mas, como eu disse, a ação da aromaterapia, ela só acontece triangulada. É um triângulo. É um triângulo, como vocês têm aí, né? É um triângulo, e é um triângulo equilátero. Nenhum ponto é mais importante do que o outro. Nenhum lado é mais importante do que o outro. São 3 lados iguais, de igual importância. O que é esse triângulo? São 3 fatores, são 3 peças, sempre. É sempre uma pessoa usando um óleo essencial dentro de uma circunstância. Sempre. As pessoas geralmente falam assim, o óleo essencial, o cliente e o aromaterapeuta. Não é. Porque eu posso usar um óleo essencial sem aromaterapeuta. Você também pode. Então, é sempre um óleo essencial sendo utilizado por alguém dentro de uma circunstância. Sempre. Né? Parece até óbvio, né? Uma pessoa inalando um óleo essencial em casa, né? É um óleo essencial, né? Uma pessoa. Só que as pessoas observam e ficam mais focadas no óleo essencial. Então, qual é o óleo que tem essa propriedade? Qual óleo mata essa bactéria? Estou com isso, qual óleo eu uso? Ou seja, ela fica focada como se fosse um triângulo com uma perna maior do que as outras, que é só o óleo essencial, ou só a substância química, ou só para a finalidade dela. Entendi. Mas existem os outros 2 lados, que é a pessoa. Quem é essa pessoa? Tipo, eu estou com uma gripe, mas uma criança com gripe é diferente de uma grávida com gripe. Ou então, estou com um problema na pele. Uma espinha é diferente de um rosto acneico, né? Ou então, cada circunstância é diferente da outra. Uma menina que está sentindo muitas cólicas menstruais é diferente de uma mulher que está grávida. Ela não pode usar os mesmos óleos. Enquanto que uma menina a gente vai utilizar algum óleo que vai ser, sei lá, esposmolítico, na grávida a gente vai querer óleos diferentes, que não interfiram na musculatura uterina, por exemplo, para adiantar um parto. Então a gente tem circunstâncias, tem a pessoa, né? Diferente. E além disso, tem as circunstâncias diferentes. Por exemplo, quais são as crenças dessa pessoa? Onde é o ambiente onde essa pessoa vive, né? Onde é o ambiente que vai acontecer o tratamento aromaterapêutico, se for o caso, né? Porque tudo influencia diretamente na experiência da pessoa também. Então, sempre tem esses 3 pilares que fundamentam tudo, né? Que fundamentam e que fazem parte da prática da aromaterapia ela existir de fato. Sim. Isso é muito legal porque, assim, existem várias formas de usar óleos essenciais. Na pele, por ingestão, né, no uso em cosméticos e etc. Várias formas. Porém, todas elas sempre vão estar baseadas nesse triângulo. Né? Então, facilita muito de entender mesmo. Qualquer pessoa consegue entender. Eu já tentei até explicar para crianças isso, e as crianças conseguem entender. Quando eu explicava aromaterapia antes disso, nossa, era muito complicado, porque eu tenho que falar da química, falar do gemotipo, quimiotipo, a espécie, botânica, tal, as doenças, código de doença, como é que funciona, farmacocinética, farmacodinâmica. Mas quando eu explico que é uma pessoa utilizando um óleo essencial dentro de umas circunstâncias, e é que nessas camadas é que a gente entende os contextos e direciona o tratamento da pessoa, vira a chave. Né? E aí, voltando um pouco do que você disse, né, que tá aí, e a união dos óleos essenciais, e essas sinergias. Como eu disse, cada óleo essencial ele pode ter de 30, 70, até 200 substâncias químicas diferentes. Nossa. Completamente diferente de um medicamento que só vai ter uma isolada. Né? Isolado. 99% dos remédios são isolados, 1% tem, eles chamam de sinergias, né? Eles unem, vamos dizer assim, outras substâncias. Os óleos essenciais, eles são essencialmente unidos. Então, você nunca vai ter um óleo essencial puro de uma única substância. Se você encontrar isso um dia, provavelmente é uma adulteração. É sintético, né? Ou não é óleo essencial, certo? Mas os óleos essenciais, eles têm dezenas a centenas de substâncias químicas. Geralmente tem uma que tem maior quantidade que as outras. E aí, através dessas que tem maiores quantidades, a gente infere a elas, vamos dizer assim, os principais efeitos terapêuticos. Então, por exemplo, a lavanda, ela é riquíssima em linalol, é reconhecida como uma substância chamada linalol, 30%, 40%.
ela tem esse efeito sedativo. O acetato de linalila também, da lavanda, também tem um efeito sedativo. E as duas juntas já se descobriu que tem um efeito sedativo maior do que as duas substâncias em separado. Então, a natureza mesmo, ela já consegue criar, vamos dizer assim, os blends, né, da própria planta, em que proporcionam efeitos terapêuticos maiores. E é muito curioso, né? Porque genial. a lavanda não tem sono, gente. A lavanda nem dorme. É verdade. Né? Mas ela tem substâncias que promovem o nosso sono. Então veja como tem realmente uma combinação, uma sinergia, que são plantas criadas por avós que falam de que isso é um bom para sono há muito tempo. E aí a minha pergunta é, foram as avós que criaram a lavanda? Foram a lavanda que criaram essa relação com as avós? Ou foi uma coisa em conjunto? E sabe o que a gente descobre? Que se você procurar a lavanda selvagem, ela não tem a quantidade de substâncias que a gente tem hoje na lavanda cultivada, e ela não tem, muitas vezes, até as substâncias que a gente usa para o efeito terapêutico. Ou seja, a lavanda, o limão, né? As plantas que a gente usa muito cultivada, hortelã-pimenta, alecrim, orégano, todas elas têm efeitos terapêuticos. Na natureza, elas têm menores quantidades ou às vezes nem têm as substâncias que a gente utiliza. Isso quer dizer que a planta serve para a gente e ela é boa para ela, porque a gente cultiva ela. A gente cultiva ela quer. Bota sementinha, se propaga, até sem semente ela se propaga. E a planta, ela promove para a gente benefícios terapêuticos que também nos garante sucesso. E aí a ideia é que a gente foi modificando as plantas e as plantas foram modificando a gente, de modo que temos uma sinergia de relação, que hoje temos plantas aromáticas que antigamente, no passado, ou no começo, vamos dizer assim, nos berços da aromaterapia, eles ainda estavam sendo descobertos, estavam sendo encontrados, ou até às vezes nunca nem tinham sido encontrados. Um exemplo é o ylang-ylang. Originalmente, ela não tem cheiro, a flor. Originalmente não tem cheiro. Mas como é que se faz isso, Vitor? Então, se não tem cheiro, como é que passou a ter cheiro? Que conversa é essa? Se eu vou dizer como é que funciona. Lá atrás, o camarada está lá atrás cultivando a ylang-ylang por causa da cor da flor, quem sabe. Ele cultivou lá 100 pés de ylang-ylang no terreno dele. Aí ele percebe que um deles, só um, deu uma flor perfumada. Ele gostou. A filhinha dele gostou também. Ele disse, eu vou plantar dela. Aí pegou daquela e cultiva mais 100 pés só daquela. Só que o ser humano tem um tempo de vida. Então, com o tempo, esse velhinho vai morrer. Quem vai ficar cultivando é a filhinha dele. E aí um dia, ela é vovó já, e a netinha dela, aí ela percebe que uma das plantas daquelas que o pai dela cultivou, que tinha um cheirinho mais intenso, apareceu uma que é mais intenso ainda. Aí ela disse, caraca, meu pai, eu lembro que ele tinha dito que não tinha cheiro, ficou com cheiro, essa tá com cheiro melhor do que as outras. Uma flor maior, parece que dura mais o perfume dela, vou plantar dessa. E ela vai e planta dessa. E ao longo das gerações a gente vai fazendo essa seleção, de modo que antigamente uma ylang-ylang que não tinha nenhum aroma, hoje é um dos aromas mais perfumados do mundo. Utilizado na perfumaria, em marcas, né? E é super adotado, tanto como sedativo, tem uma finalidade afrodisíaca, tem várias finalidades que as pessoas utilizam hoje, mas para mostrar, né, que a gente pode criar esses aromas e as plantas acabam, vamos dizer assim, criando seres humanos mais sensíveis, mais harmônicos, mais em contato com a natureza. Acaba sendo uma sinergia muito rica. É seleção natural, né? Só que não é tão natural assim. Porque, mas isso é uma história da evolução humana, né? Essa seleção natural dos caçadores que sobreviveram porque tinham maiores habilidades de visão. Então, naturalmente, eles foram se propagando com habilidades e aí se adaptando. E se a gente entender, né, por exemplo, tem algumas teorias que falam que o nosso planeta, né, ele tem é um corpo vivo, é um planeta vivo, tem um espírito, Gaia, né, Pachamama, Mãe Terra, do jeito que você quiser imaginar. E se a gente imaginar que para a gente viver em harmonia com esse corpo vivo que a gente habita, existe essa interconexão entre a gente e a natureza, que vamos dizer que a natureza é como se fosse a comunicação desse planeta com a gente. E para a gente tratar melhor essa natureza, esse corpo, ela usa as plantas para nos deixar mais
tranquilos, igual você trouxe, né? Tipo assim, cultivar seres humanos mais equilibrados para tratar bem esse grande corpo, né? Aham. Muito interessante. O James Lovelock, né, que criou essa teoria de Gaia, ele é muito interessante porque ele realmente, necessariamente, nos coloca dentro do corpo de Gaia e não como algo que foi colocado ali, expurgado ali, né? Não, a gente faz parte disso aqui. Então, a gente, por exemplo, poder ser colocado como células, como um tecido, como um órgão, né? Como trabalhadores, assim como a gente tem um sistema imunológico cheio de soldadinhos, a gente também tem o nosso sistema imunológico que pode ser, por exemplo, pessoas conscientes, né? Que vão estar trazendo isso. Então, eu gosto dessa ideia. Eu gosto também da ideia você falou da evolução, do Humberto Maturana, que é um chileno, um biólogo chileno, que ele propôs uma teoria um pouco diferente, que ele diz que é a autopoiese, né? Que a natureza modifica os indivíduos e os indivíduos modificam o ambiente ao seu redor, ou seja, uma criação, uma cocriação, né? A gente muda a natureza muda a gente, e a planta é um pouco disso. A gente muda a planta traz uma substância nova, muda a gente melhora quanto pessoa, melhora naquela planta, melhora nos processos de cultivo, vai melhorando. Então eu gosto dessa ideia, né? De a gente estar evoluindo junto com esse super organismo. Sim. Nossa, lindo. Maravilhoso. Vocês estavam falando aí, né? Eu lembrei também de uma questão, né? Da questão da harmonia da natureza, dessa sinergia da natureza. Porque eu gosto de estudar nutrição também, assim, né? Dos alimentos e tal. E aí tem uma questão que é bem isso que está sendo falado aqui. Quando a gente utiliza, por exemplo, um suco de fruta e bate ele, extrai somente aquilo, o líquido, a gente está separando a fibra. E aí tem um efeito no nosso corpo, essa frutose eleva o açúcar no sangue de uma forma agressiva. Sendo que a fruta ela já tem essa energia da fibra e do carboidrato. E olha que interessante. E aí tudo isso tem que ser levado em consideração também. Eu achei muito interessante. Para mim já explodiu minha cabeça quando você falou assim, não é a lavanda, não é o óleo de lavanda. Tem uma série, dezenas de componentes aqui dentro. Uma vez eu ouvi falar que dentro de cada planta é como se fosse uma usina nuclear, assim, Uau. né? Que funciona ali dentro, Isso, né? com várias substâncias diferentes. Na planta em si, o óleo essencial não existe. Se você prestar atenção, não tem, né? Um frasquinho que ela vai enchendo, aí quando tá cheio, diz, tá maduro, vamos tirar. Não tem. Então, como é que ela guarda isso? De onde é que ela faz isso? Como é que a gente faz isso, né? Na planta, essas substâncias elas estão espalhadas no corpo dela. Toda espalhada. Algumas no tronco, outra na flor, outra na folha, em lugares diferentes. E ela vai depositando em função de onde ela precisa. Então, por exemplo, eu trouxe aqui a folhinha da laranja. Não sei se vai dar para ver na câmera, né? Mas quem tiver uma folhinha de laranja em casa, gente, bota assim contra o sol ou contra uma luz e você vai ver várias bolinhas. Essas bolinhas são um óleo essencial chamado de petigram, né? São óleos essenciais, são glândulas de óleos essenciais que ela deposita na folha. Na folha, ela faz para que os insetos não chupem ela. Eles não gostam desse cheiro. Isso que eu ia perguntar, qual é a função do óleo essencial na folha? Na folha, não quer. Se você comer Se você comer um pedacinho, você vai ver que é um pouco amargo. Então é para tornar impalatável, para deixar não legal para os herbívoros. É uma proteção. É uma proteção para ela. Já, por exemplo, a mesma planta, laranja, ela na flor, ela coloca na pétala um aroma chamado neroli, um dos mais incríveis, né? Um dos aromas da perfumaria mais antigos e mais nobres. Um aroma bem delicado. Se desenvolveu uma técnica para tirar o aroma do neroli, que eles pegavam, chama enflorrage, pegavam uma gordura, tipo uma gordura de porco na época, né? Que ficava meio levemente sólida. Na época da primavera, antes da flor abrir, eles tiravam as flores, pétala por pétala, com uma pinçazinha e vai colocando nessa gordura, toda enfileiradinha. 24 horas depois tira, todas as pétalas ficam secas, coloca mais novas pétalas e faz esse trabalho manual até que essa gordura, depois ao longo de toda a primavera, fique embebida com esse aroma. E aí você utiliza. Mas a planta usa para quê? Ela não usa para perfumar as pessoas nem as madames. Ela usa para atrair os insetos. Um aroma altamente perfumado para atrair insetos, para vir atrás do néctar e conseguir polinizar. E na casca, ela também deposita. Na casquinha aqui, se você abre, né, quando você está descascando uma tangerina, não voa aquelas Sim, gotículas, o sumo. aquilo também são óleos essenciais
Neste caso aqui, vai ter uma função de proteção do fruto, porque o fruto, as pessoas acham que é a comida da planta. Não, a fruta é o filho da planta. Na verdade, o filho é a semente. Então, ela não quer que ninguém coma o filho dela. Por isso que é meio amarga. A semente não quer, ela não quer que coma. Meu filho não, mas o frutinho pode. O filho é para perpetuar a espécie. Engole o fruto com o meu filho e depois espalha por aí com um pouco de esterco que tá tudo certo. Que Mas se legal. mastigar, meu filho, eu vou te deixar sabendo. Entendeu? Vai ter aquele gostinho amargo. Isso. E os insetos, quando eles vão chupar aqui, já ouviu falar que a casca do limão queima na pele quando vai no sol? Pronto, é porque isso. Porque o que ela faz? Tem uma substância chamada furanocumarina que a planta deposita na casca, que se o inseto chupar essa casca, ele não morre não. Mas se ele for para o sol, essas furanocumarinas se ligam no DNA dele, tornam o DNA dele inoperante, ele não consegue mais se reproduzir e morre. Nossa. Na nossa pele, ele se liga no DNA da nossa pele, e aí funciona como se fosse uma lupa, e aí forma uma mancha, queimadura. Primeiro fica meio marrom, depois fica escuro, depois vai ficando claro, depois começa a despelar, vira uma queimadura química. Isso. Certo? Mas ela faz para se proteger mesmo. Dos insetos, né, nesse caso. Sim. Né? Então, só para você ter uma ideia. Que legal. Então, Que legal. a planta usa para várias finalidades, né? Se for pensar, tanto da folha, da flor e do fruto, é uma estratégia de sobrevivência, né? Uma estratégia extremamente inteligente e não agressiva. Exatamente. E aí você empresta isso das plantas. Então, por exemplo, a melaleuca, ela é muito comum, muito utilizada para casos de fungos, por causa de fungos nas unhas, para caso de candidíase, as mulheres falam muito da melaleuca. Só que quando você vai ver a biologia da melaleuca, você vai lá na Austrália, que tem várias espécies de melaleuca, a melaleuca alternifolia, ela gosta de ficar próximo de alguns lagos, que os aborígenes chamam de lagoas de melaleuca, inclusive, em que quando uma pessoa está com uma ferida, um machucado que não cicatriza, eles vão lá nessas lagoas de melaleuca, ela fica bem perfumada com uma camadinha como se fosse um óleo mesmo, é um óleo essencial que as folhas ficam caindo ali. Eles pegam várias folhas dessa, pegam um pouco dessa água, amassam a folha, fazem uns emplastos e passam na pessoa. O aborígene fica lá fazendo as rezas dele, né, várias rezas dele, e depois vai e diz que a pessoa está curada. Depois a ferida está curada. Eles atribuem muitas vezes as rezas, outras vezes a melaleuca. Eu acredito que as duas coisas, no final das contas, o ritual em si, como eles fazem. Mas a gente aproveita esses conhecimentos tradicionais e empresta essas propriedades da planta e utiliza. Né? O que a melaleuca faz? Como ela está perto de áreas inundadas, ela tem uma casca bem esponjosa. A casca da melaleuca não é dura. Você arranca ela assim, ó, como se fosse uma fita crepe, assim. Nossa. E sai como se fosse uma esponja mesmo. Sai como se fosse camadas de esponja. Então, ela é muito propensa a fungos. Então, ela produz uma substância que é altamente inibidora de fungos. Nossa. Aí a gente aproveita essa propriedade que ela tem para se proteger dos fungos e diz, apareceu um fungo na minha pele. Estou com uma candidíase, um tipo de fungo microscópico. Apareceu um pano branco. Herpes. Herpes é um vírus. É vírus, é verdade. É vírus, mas ela também mata o vírus. Né? Então é Nossa. interessante isso, né? As propriedades antimicrobianas que as plantas usam para elas, a gente acaba emprestando pra gente. Pra gente. Legal. Eu queria entender uma legal. coisa assim sobre o universo dos óleos essenciais. Porque a gente foi para a Amazônia o ano passado e a gente teve contato com uma grande especialista abuela, que é a dona Francisquinha, né? A Sol aprendeu muito com ela lá. Muito legal. E a gente viu o processo dela fazendo os florais, né? Toda a alquimia dela. Então tinha um processo muito delicado, né? Acordar, por exemplo, num determinado horário, ao nascer do sol, e pegar na direção que tal. Tem todo uma coisa bem detalhada do conhecimento deles sobre isso, né? E aí eu vejo os óleos essenciais, deve ter muitos também esses minuciosos detalhes para a produção disso. E aí também tem a questão que você falou, que muito vem importado, muito já é da indústria. Eu queria entender onde está esse mercado de forma saudável, onde a gente encontra, o que é um procedimento sustentável, saudável, versus o que vem da indústria, vem de fora e não é tão legal. Perfeito. Então, primeiro tem diferenças, né?
apesar de serem parecidos, porque são de origem de plantas, né, principalmente, são terapias diferentes. Né? Então, enquanto que os florais, eles diriam que estão assim, mais próximos da homeopatia, né, em que se busca muito mais a energia, vamos dizer assim, a vibração da planta na água ou num veículo neutro, né? Os óleos essenciais, eles são o contrário disso. Então, enquanto os florais, eles tendem a não ter nenhum princípio ativo, 0% de princípio ativo, uma super diluição através de um extrato, né? Como é a homeopatia, você faz um extrato, bota uma gota ali, pega de 1 litro, pega uma gota, bota nessa e faz várias diluições, até não ter nenhum princípio ativo ali mesmo. Os óleos essenciais são o contrário. Eles são 100% de princípio ativo e na medida que você vai usar, você vai diluindo ele. É o contrário, né? Que onda, que legal. Olha que né? legal. Então é o contrário. Muito embora eles tenham, vamos dizer assim, as suas particularidades próximas, né? Porque são oriundos de plantas. Então, muito vai se buscar da origem das plantas, da vibração da planta, etc. Por ser princípio ativo, a gente entra numa esfera maior, que é a esfera da farmácia, vamos dizer assim, das substâncias em si, que já não teria no floral, certo? Então, são 2 processos diferentes. Enquanto que na aromaterapia, por causa dos óleos essenciais serem de princípios ativos, existem vários protocolos para serem utilizados na época da colheita. Então, como eu falei para você, do nerólio, do jasmim, para você tirar o óleo essencial, você precisa colher na hora certa, antes da flor abrir. Se a flor abrir, o óleo já começou a ser liberado no ar e não tem mais como coletar ele. Que legal. Então, tem algumas características, né? Então, por exemplo, a lavanda. A lavanda florando tem um aroma mais agradável do que a lavanda vegetando, sem flores. Né? Por exemplo, essa daqui, ó, deixa eu mostrar. Essa daqui foi de um aluno meu que destilou. Olha, ele quem comercializa, na verdade. Então, veja como a lavanda altamente florada. Nossa, que aroma maravilhoso. Ela foi florida. É uma lavanda completamente florida. Intenso. Você pega uma mesma lavanda e ela não estava florida, você vai sentir outro aroma. Até outra cor. Eu vejo o roxo nitidamente nessa daqui. É verdade. Né? Se eu pego uma lavanda mais vegetativa, você vê, tipo, quase sente um cheiro verde dentro dela. Então, isso é uma coisa, certo? Então, cada planta tem as suas particularidades. Além disso, tem os seus detalhes de destilação. Porque, enquanto que o floral, ele é tem os banhos de lua, tem banho de sol, né? Tem um extrato que é feito ali, tem seus rituais, vamos dizer assim. O ritual do óleo essencial é uma extração. E é os alquímicos chamavam antigamente de tirar a alma da planta, né? Que ele colocava... Deixa eu ver se consigo explicar aqui para vocês que estão vendo aí também. É uma panela, certo? Uma panela com um fundo falso. Então, o que é um fundo falso? É uma cuscuzeira. Bota água embaixo, ferve a água, o vapor passa pela planta, aí ali em cima, ao invés de uma tampa da cuscuzeira, é um furinho, como se fosse uma panela de pressão, para aquele ar não sair. E desse caninho, esse vapor cheio de aromas, ele é resfriado. Né? Antigamente se resfriava com um condensador, que é passar água numa contracorrente assim, o vapor passa por dentro, a água passa por fora, troca calor e o vapor resfria e vira líquido de novo. Esse líquido de novo sai agora em 2 fases. A água que passou pela planta e o óleo essencial fica boiando ali. Então, para cada uma das plantas existem detalhes de destilação. Temperatura de destilação, volume de plantas para ser colocado, tempo de destilação. Por exemplo, o Lang Lang tem 4 extrações diferentes. No começo, no primeiro horário, na segunda hora, na terceira hora, na quarta hora. A canela passa várias horas. O oud, que é um óleo bem raro, passa semanas sendo destilado. E se você não sabe esses detalhes, você acaba ou passando batido. Se passar da hora, pode queimar, perde o óleo. Se escolher antes, pode tirar muito menos do que o que poderia ser da planta. Ou seja, tem muitos detalhes para cada uma das plantas. Que legal. E como se isso não bastasse, ainda tem as preferências delas. A planta não gosta de crescer em qualquer lugar, né? Um cacto não gosta de um lago. Ele não vai ser plantado num lago. Ele tem preferência. Então, tem plantas que gostam de lugares altos, tem plantas que gostam de lugares baixos, tem plantas que gostam de frio, de calor, de clima seco, de úmido.
Vários. Né? Então ainda tem, vamos dizer assim, as predileções das plantas para a gente poder plantar. Eu consigo plantar lavanda francesa na Provence, na França? Consigo. Aqui no Brasil, eu não consigo, por mais que eu queira. Né? Então tem essas dificuldades, vamos dizer assim, operacionais mesmo. Agora, respondendo a sua pergunta da sustentabilidade disso, né? Como é que eu encontro isso? Né? O que é um critério de eu realmente entender que eu estou utilizando um produto, mas que também vai estar respeitando a natureza? Que não adianta, né, você estar fazendo uma coisa e Sim. sujando outra. Isso. Né? Então, o que se vê isso daí? Primeiro que os óleos essenciais, a gente está num boom, certo? No mercado. Está um pleno crescimento. Né? As pessoas estão se conscientizando mesmo que as plantas elas têm o seu lugar na nossa saúde. Elas estão se conscientizando disso e não tem mais como parar, porque as mães são, no meu ponto de vista, as grandes propulsoras. Uma mãe, muitas vezes as mulheres, depois da maternidade, elas decidem buscar saúde natural para os filhos. Elas foram tratadas de um jeito e elas não querem o mesmo tratamento. Muitas vezes as mães mudam completamente de filosofia quando um médico diz, vai ser um mês de corticoide para o teu filho. Ela diz, cara, vou atrás de outra coisa. Né? E quando ela vê um ciclo desse, então ela muda. Então tem essa coisa acontecendo. Né? Então, por causa disso, houve uma grande popularização dos óleos essenciais. Mercados grandes chegando, uma popularização muito grande chegando. E o que acontece eu fico muito feliz com a popularização, porque as pessoas estão entendendo que de fato há uma alternativa natural para cuidar da saúde. Por outro lado, tem um outro problema, porque uma coisa é as pessoas se apaixonarem pelos óleos bem rápido, outra coisa é elas se conscientizarem do que eles podem fazer, né, e do que dá para fazer com eles. Não acompanha essa velocidade. Né? Então, existe uma diferença de velocidade aí entre o conhecimento que se tem dos óleos essenciais e o uso que se faz deles porque está apaixonada por eles. Então, naturalmente, a gente está vendo no mercado um boom. E quando eu digo esse boom, é não só de pessoas interessadas, mas também de ofertas de óleos essenciais. Exato. Certo? Então, são ofertas de óleos essenciais diferentes. Existem grandes empresas, existem marcas nacionais e internacionais, mas o que eu estou mais vendo é uma falta de critério para a qualidade dos óleos essenciais que estão sendo distribuídos. Então, muita gente diz assim, Vitor, qual marca eu devo utilizar? E eu vou dizer para você a real. Não confie em marcas apenas, como marcas. Por quê? Só esse ano, mais de 30 marcas deram entrada na Anvisa para comercializar óleos essenciais no Brasil. Eu vou ter que comprar de cada uma dessas 30 e analisar para poder dizer para o público? Não, eu preciso cada vez mais conscientizar o público do que é encontrar um óleo essencial de qualidade. Então, primeiro, para encontrar um bom óleo de qualidade, você tem que entender que existem óleos de má qualidade? Existem. Eu acabei de chegar do simpósio internacional que estava organizando aqui em São Paulo e foi publicada uma pesquisa que não foi publicada ainda, né, no meio científico, mas foi divulgada em primeira mão lá no simpósio, que é que 72,4% dos óleos essenciais de lavanda do mercado brasileiro estão adulterados. Nossa. E a gente pegou só o óleo mais comum. Nossa. Um dos óleos mais baratos, inclusive, e acessíveis. Sim. Estão adulterados. 72,4% é muita coisa. óleo. Né? Num Brasil que tem, sei lá, umas 60 marcas circulando, 70% está adulterado. E a gente analisou lavanda, tá? Mais de 60 amostras de lavanda. Mas imagine os outros óleos. Muitas outras opções que podem estar adulteradas também. Adulteradas com o quê? Com óleo mineral, com uma substância sintética para ter o mesmo cheiro, ou com outro óleo mais barato, né? Às vezes o gerânio é mais caro do que o capim-limão, mas quimicamente são idênticos. Aí eles vão e colocam uma porcentagem do capim-limão no gerânio. Entendi. Só para ficar mais barato. Então a pessoa compra gato por lebre. Vitor, mas o capim-limão não é natural? Mas quando eu comprei gerânio, eu quero gerânio. Gerânio, né? Então, Tá, tem muitas adulterações acontecendo. E do ponto de vista de sustentabilidade, eu recomendo para as pessoas que estão querendo um acesso a óleos essenciais mais responsáveis do ponto de vista da natureza, busquem, sabe o quê? Destilarias artesanais. As mulheres, eu digo mulheres mesmo, as mulheres que estão destilando óleos essenciais hoje, certo? Elas têm um compromisso
com a qualidade, uma relação com essas plantas que nenhuma empresa tem com seus próprios óleos essenciais, sejam plantados, cultivados, colhidos ou fornecidos, sejam eles quais forem. Né? Ela vai lá, eu já participei de uma destilação assim, então ela vai lá, acorda cedo, espera o orvalho secar, ou então colhe no orvalho, tira aquelas plantinhas, faz a reza delas, leva para o destilador, limpa as folhinhas, coloca no destilador, faz as coisas dela, ou seja, faz todo um ritual, destila, sai 20 ml, sai 4 frasquinhos, 5 frasquinhos, 10 frasquinhos. Esses daí são raros, muito raros, porque acaba rápido, eu mesmo compro tudo quando eu vejo, né? Então são raros, tem uma íntima relação, né, daquelas pessoas com a natureza, tem uma íntima relação de uma economia completamente diferente, né, de um grupo que procura volume. A gente acaba ajudando e fomentando principalmente iniciativas orgânicas e agroecológicas. Tem gente que não sabe, mas eu sou agroecólogo também. Sou formado em agroecologia com o Ernest Gate, lá fiz várias formações com ele, com a Marcia Hands, permacultura, enfim, com um monte de coisa, né? Então eu gosto de incentivar iniciativas agroecológicas. São pessoas que estão despertando. Eu sempre falei disso. 10 anos atrás eu estava falando. Vai ter sistemas agroecológicos com foco em produção de óleos essenciais. E hoje a gente está vendo isso, né? A Nath Miguel, a Nath Tatainde, em Brasília, em Minas Gerais, cultivando uma cultura de produção agrícola, de agroecológica para a produção de óleos essenciais. São pioneiras nessa área. Sim, é maravilhoso. Né? Então, isso é muito legal. Pode ver que o movimento é liderado por mulheres e é seguido por mulheres. Todas elas são mulheres que estão querendo destilar óleos essenciais, etc. Então, eu diria por aí. Certo? Se você quer fomentar ainda um mercado brasileiro, vai nos óleos brasileiros. Procura quais são as nossas plantas, porque a gente tem uma farmácia imensa, né, de óleos nossos que nenhum europeu sabe falar sobre. Ninguém sabe falar sobre, somos nossos mesmos. Sim, e eu acredito muito, por exemplo, assim, esses dias um amigo nosso, ele foi pro Peru, e aí ele falou sobre a questão da maca peruana, a função dela existir lá no Peru, e trouxe toda a explicação. E eu acredito muito que as plantas que nascem na região que a gente vive, elas têm uma propriedade que é para as pessoas que vivem nesse tipo de ambiente, né? Não adianta, às vezes, a gente achar que... É lógico que pode ser que a gente precise de um óleo que a planta nasça lá na Austrália, né? Que nem você trouxe sobre a melaleuca. Mas, e se a gente olhar para as nossas aqui e falar assim, peraí, por algum motivo a gente mora aqui, por algum motivo essas plantas nascem nessa região, né, numa região tropical, e aí tem toda uma variedade em relação ao clima, ao sol, à água, né, eu acho que tem um porquê. Isso é muito interessante o que você falou, porque no meu primeiro curso de agroecologia, que eu fiz com a Marcia Hands, ela foi aluna do Bill Mollison, a Marcia, e ela falou exatamente isso, ela disse assim, o melhor alimento para qualquer pessoa é o produzido o mais próximo de onde ela vive. Né? Ela diz isso. E ela diz, um alimento desse é medicinal. Ela dizia isso, né? Então, acho bem interessante isso que você traz, né? Eu sei que as plantas, elas não têm essas nossas limitações mentais, por exemplo, de criar fronteiras. As plantas não veem fronteiras, né? As fronteiras das plantas é a água, é uma montanha, é o clima seco, aí ela tem fronteira. Mas fora isso, ela não tem. Mas eu acho muito interessante isso, de você trazer a consciência de que os melhores alimentos, os melhores remédios estão nascendo na sua própria propriedade, na sua própria casa. E sabe o que é curioso que essa professora falava? Ela dizia assim, pode ver, tudo que é planta que nasce no seu quintal e que você chama de daninha, se você procurar direitinho, ela tem princípios ativos medicinais para alguém daquela casa. E é muito curioso isso, que você encontra em várias plantas que não são as nossas do chá e etc, mas que às vezes ela nasce uma 11 horas, a 11 horas ela não dá para ser utilizada, ela é altamente venenosa, certo? Para ser utilizada, mas para os cientistas ela tem princípio ativo cancerígeno, anticancerígeno, antitumoral. Então olha que interessante, e tem lugar que ela nasce espontaneamente. Eu já vi lugares que pessoas que estão com problema dos rins, nasce aquela quebra-pedra, nas calçadas, nasce olha mesmo. Ela diz, pode observar,
E ela dizia isso, pode observar, uma pessoa que está com algum problema de edema, de pernas inchadas, vai ter alguma planta que nasce ali. É a inteligência Nasce. da natureza, né? E ela dizia, não sei exatamente explicar, mas nasce. Então preste atenção nas plantas que nascem no seu Que quintal, genial. porque ao mesmo tempo em que podem ser as plantas úteis, elas podem estar indicando algum problema. É Olha que coisa verdade. curiosa. Também, Eu achei também. muito curioso isso na época. Eu disse, caraca. E tem essa parte da mística, assim, né? Dessa questão espiritual, que é muito legal também, porque eu vejo que muitas das coisas que estão ao nosso ambiente é como se fosse um oráculo vivo pra gente se consultar, né? Então, que nem você falou, às vezes aquela planta tá indicando alguma coisa que eu tô precisando olhar ali naquele momento. Genial. E como que você também poderia trazer essa questão da conexão mais espiritual, assim, mais etérica dos óleos essenciais? Excelente pergunta. Por quê? O nome perfume, per é através de, e fumo é fumaça. Então, o nome, o hábito de a gente utilizar os aromas, eles vieram do uso ritual de se jogar plantas aromáticas na brasa para se inalar aqueles vapores e entrar em contato com o divino. Então, por exemplo, as pitonísias lá na Grécia Antiga, elas utilizavam ervas dentro das fendas com brasa para, antes de ela fazer a adivinhação dela, ela ficava inalando aqueles vapores, ricos em óleos essenciais, muitas vezes, né? Um olíbano, uma mirra, que eram bem comuns naquela época, e se conectavam com o divino, e aí faziam as perguntas, davam aquelas charadas, aqueles enigmas, ou as respostas que precisavam, né? Então, isso existe até hoje. Então, por exemplo, você vai no ritual lá da Basílica, o Papa, ele não está com aquele... É o Líbano aquilo ali. Ele está com aquilo ali. É a resina do olíbano. Eu podia ter trazido a resina do olíbano para a gente, para vocês verem a resina em si, que é uma pedrinha. Então, as plantas, elas sempre tiveram uma ligação muito íntima por causa desse caminho emocional, desse âmbito emocional. Você entra numa camada, vamos dizer assim, etérea, né, que é o aroma, e você se conecta. Você se conecta com a paz, com a calma, se conecta com o divino, seja o que for. Você se conecta com um eu mais poderoso. E aí o que acontece é que existem substâncias, né, que a gente vai falar do ponto de vista químico, tem substâncias que alteram, inclusive, a química do nosso cérebro, nos deixando um pouco mais zen. Que Deixa a legal. gente um pouco mais zen. Existem substâncias, por exemplo, que interagem com a ayahuasca, aumentando o tempo do DMT, da dimetiltriptamina, no corpo, aumentando a experiência ayahuasqueira ou potencializando a experiência ayahuasqueira. Olha que coisa interessante. E se descobriu, por exemplo, que o mirceno, rico na manga, que também na nossa pindaíba, a manga é da Índia, a pindaíba é nossa. A manga vai ter 0,1% de mirceno, uma substância. A laranja vai ter 3% de mirceno. A pindaíba tem 70%. Olha, Né? que legal. E aumenta e potencializa o efeito da cannabis. Olha que interessante. Então, são substâncias que elas acabam se ligando, e a cannabis é uma planta utilizada ritualisticamente há milênios. Sim, né? total. O olíbano utilizado há milênios. Né? E várias plantas, inclusive, são utilizadas dentro desse contexto. A cannabis, inclusive, foi uma das formas mais antigas de uso dela, é pedra aquecida e flores jogando na pedra aquecida numa tenda fechada. Olha. E aí ficava todo mundo ali, em contato com aqueles vapores, o perfume, através da fumaça, inalando aqueles vapores, saía da tenda, estava o quê? Em contato com o divino, em Sim. contato com Deus. E acessando informações, Acessando né? informações, etc. Exatamente. Que legal. Então, o tabaco também dá para fazer a mesma coisa. Tem até um absoluto de tabaco aqui que eu trouxe para vocês experimentarem. Inclusive, você trouxe sobre essa questão da ayahuasca, eu recomendo, assim, quem estiver nos ouvindo, a gente tem um público muito grande, assim, que consagram as medicinas, né, que estão nesse caminho também de autoconhecimento e que tem essa afinidade com as plantas medicinais. Façam a experiência de inalar o óleo essencial, né? Pega algum que, igual o Vitor trouxe aqui, algum que você gosta, que tem afinidade com aquele óleo, inala durante uma experiência com plantas expansoras de consciência, porque é maravilhoso. Na Eu força lembro, da ayahuasca. nossa, na força é incrível Não, já mesmo. já me salvou várias vezes, assim. Teve momentos, assim, que aquele peppermint, né, me trouxe uma vida, uma limpeza, uma purificação absurda. É realmente boa dica. É. Um vapor que você se sente por dentro, né? Eu já Nossa. tive algumas experiências, eu sou bem ayahuasqueiro também,
Eu já tive algumas experiências com a ayahuasca, algumas boas, algumas não tão boas, junto com óleos essenciais. Mas eu lembro que um dos meus aromas, assim, que era um característico em dia de cerimônia, era um aroma de Palo Santo. Olha. Que eu tenho um óleo essencial de Palo Santo que um amigo meu trouxe do Peru e eu uso ritualisticamente, tipo, uma vez por ano para guardar bastante, porque é bem raro esse daí, né? E eu lembro que uma vez eu utilizei ele e eu inalei o óleo essencial logo depois que eu tinha bebido o chá, sabe? Tava aquele amargor na minha boca, eu inalei logo depois pra ver se passava aquele amargor, que coisa que eu fiz, pior coisa que eu fiz. Porque o aroma ficou associado com amargor, de modo que não foi uma boa mistura, né? Sim. É igual, tipo, comer a uva depois de consagrar pra tirar o gosto. Hoje em dia, quando eu vou tomar suco de uva, eu lembro também. Nossa, foi muito difícil. Mas eu quero saber, indica uma sinergia boa aí pra ayahuasca, assim. Uma sinergia boa pra ayahuasca? Deixa eu pensar. É uma pergunta um tanto difícil, porque depende de como a pessoa está. Perfeito. Ou do que ela tá querendo. Normalmente é pra acalmar. Porque Pra acalmar. fica aquela batedeira, né? Aquela tensão ali e tal. Cítricos em geral. Então, um limão, Ótimo. uma laranja, uma bergamota. A bergamota ela é muito bem aceita, porque ela tem, vamos dizer assim, é o cítrico mais perfumado, do ponto de vista de perfume mesmo. Tem várias substâncias ali e ela acaba tendo muita aceitação, a bergamota. Boa. Sim. Mas todos os cítricos vão ser muito bons para brasileiros. Para brasileiros, os cítricos vão ser bons. Que história é essa, Vitor, de brasileiros? Por quê? Por quê? Por quê? Vou dizer pra vocês essa história. Eu já contei até um pedaço dela, né? Mas foi de uma vez que eu tava numa destilação de óleos essenciais, em grupo, né? Então eu tava destilando óleos essenciais ali, e aí eu peguei uma bolsinha dessa com os meus óleos ali e circulei com o pessoal, né? E o pessoal foi inalando alguns para poder interagir com eles, sentir também óleos que nunca tinha sentido, etc. Foi ótimo, eu fui falando de alguns deles. Aí chegou no de laranja. Aí eu fui passando assim, aí algumas pessoas já falaram, ai, minha infância. Aí outra diz, eu lembro também quando era criança. Eu mesmo na hora lembro que eu apertava assim a folhinha, a casquinha já pra mirar no olho da minha prima. Eu era treloso. Fazia desse jeito. Então, você lembra logo da infância, né? Não tem como. Beleza. Aí chegou na vez de uma turca. Ela da Turquia, tava lá no dia, sei lá, amiga de alguém. Aí chegou, aí inalou o óleo de laranja. E todo mundo falando de criança, né? Ela não entendia muito bem português. Se você lembra da sua infância? Ela disse, não. Eu disse, não. Eu disse, o que é que lembra? Aí ela foi e disse, eu lembro quando eu fui na adolescência, lá em Portugal, para tomar um suco de limão siciliano na padaria com meu avô. Foi ela. Sim, olha. Foi ela. Uhum. Foi ela que disse isso. Aí ela disse, caraca, então não lembra a infância. Eu disse, não. Lembra a minha viagem para Portugal de férias para meu avô. Eu disse, que onda, tá bom. Aí fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu disse, tá, e qual é o aroma que lembra a sua infância? E aí ela foi, olhou assim e disse, é o cedro. Aí eu disse, o cedro? Eu disse, o cedro. Por quê? Aí ela disse, porque perto da minha casa, quando eu era criança, tinha muitos pés de cedro e meu pai cortava a lenha e tinha aquele aroma de cedro no ar. E aí eu disse, entendi. Então o aroma que ela vai ter relativo à infância vai ser o aroma que ela tinha na infância. Então, por isso que eu digo, para os brasileiros, relativo, né? Para os brasileiros, cítricos é batata. Sim. Já se for um australiano, talvez seja uma melaleuca. É verdade. Se aparecer um australiano aí na cerimônia, você já sabe, uma melaleuca. É verdade. Tem um amigo nosso aqui que a gente às vezes utiliza um spray, né, de alfazema, de lavanda, e aí ele fala que ele lembra da infância, só que é uma memória ruim, que ele lembra de banheiro de rodoviária. Eita, Leo. Por causa de desinfetante, né, que é tão comum hoje em dia as pessoas usarem. Mas é muito legal essas memórias de infância. Assim, Já que a mesmo, gente tá falando dessas questões mais xamânicas, assim, eu vou aproveitar aqui e vou Vamos trazer embora. uma aqui, porque, assim, no Tepi, né, falando de rapé, né, da aplicação dessa medicina sagrada do rapé, no Tepi, eu já presenciei, o André, o nosso amigo, tem um episódio com ele aqui, inclusive, André Freire, ele tinha um tepi de osso que tinha um óleo, que foi passado um óleo essencial de alguma forma de peppermint, eu acho, Acho que é de menta, ou menta, alguma coisa assim.
E ele foi interessantíssimo, porque qualquer tipo de medicina que colocava naquele tepi, no sopro, ele vinha aquele frescor. Mas eu queria perguntar para você se é possível fazer isso, se é indicado, se qual recomenda. Certo, interessante isso. Vão surgir naturalmente várias experiências. Experiências, gente. né? Vão surgir várias experiências. O bom é que ele usou óleo essencial que não vai ter nenhum problema, né? Inclusive é bom para o sistema respiratório, você vai ter uma maior dilatação sanguínea ali, dos vasos sanguíneos, então aumenta a absorção de tabaco e de outras substâncias do rapé, onde que você vai soprar, né? Mas é muito interessante, muito curioso, porque quando eu estava começando ali com óleos essenciais, eu acho que fazia 1 ano que eu conheci óleo essencial, eu comecei a fazer alguns extratos, comecei a fazer algumas coisas, e eu desenvolvi uma meditação guiada apenas por instrumentos musicais indígenas. Eu chamava de imersão vibracional. Até hoje está lá no ar esse site. Não sei nem que fim deu, mas está lá. E o que eu fazia? Eu utilizava alguns aromas dentro do meu didgeridoo que eu tocava, dentro da minha flauta que eu tocava. Então, quando eu tocava esses instrumentos, os aromas apareciam ali no ar e geravam vários tipos de efeitos emocionais na memória das pessoas, que ficava todo mundo deitado, sentado, né, meditando ali, vamos dizer assim, sendo guiado pelos sons, só que os aromas adicionavam camadas de experiência e a pessoa dizia, nossa, eu me vi debaixo de uma árvore de pé de cravo, não sei o que, vi um tigre, não sei o que, vai vendo várias coisas, né. Botava nardo, aí a pessoa via um animal, que o nardo tem um aroma meio, parece de couro, uma coisa assim, as pessoas, nossa, eu vi um monstro, eu vi um bicho e tal, né? Então, isso é natural, isso pode acontecer. Agora, dentro do contexto de usar dentro do rapé, eu acho curioso, né? No mínimo curioso. O rapé, ele tem aquela sensação de queimar, né? E o hortelã-pimenta, ele vai ter uma sensação oposta, de frescor, geladinho, né? Então, ele pode ser... Como é que você gostou da experiência? Eu achei muito bom, mas assim, aviso aqui a nossa audiência que está escutando, não é tacou óleo essencial lá dentro e tal, muito e tal. Passou em volta. É no tepi, eu não lembro se era em volta ou se era uma sprayzada, uma coisa assim, bem sutil, mas muito sutil, que aí ele vinha um leve frescor. Então não é nada que vai na medicina, não é nada que está embebido na medicina no tepi, né? Até mesmo... Era bem sutil. Porque é interessante a gente trazer essa consciência também das pessoas, às vezes, têm óleos que não podem utilizar diretamente, né? Tem que ter uma diluição, né? Isso, às vezes tem óleos essenciais que podem machucar, né? Por exemplo, o óleo essencial de canela. Canela a 1% diluído, ou seja, 100 gotas de óleo vegetal, 1 gota de canela, queima feio a pele. Olha. Queima. Porque ela tem substâncias que queimam. O orégano também queima. É perigoso? Não. Perigoso é não saber usar. Né? Então, dá para usar para várias coisas. Por exemplo, o orégano. Tem gente que tem verruga. Aí tem aquela verruguinha. Se você coloca o orégano só em cima da verruga, a verruga atrofia inteira e cai. Porque é um tecido altamente infectado com o vírus. E aí o óleo essencial de orégano se liga fortemente a esse tecido infectado. Boa dica, e tira. E tira. Certas vezes dá uma pinicadinha ali, mas tira. Mas se o orégano for colocado também no tecido bom, por isso que eu digo, tem que colocar só em cima dela. Se for Pode colocar, queimar, né? vai queimar também. Qual que é a diferença do... eu sempre vejo essa forma tradicional, né? Que é em gotas e tal. E tem a forma de spray também. Pode ser usado em spray? Normalmente é isso. Diluído, Tem até, né? eu trouxe para vocês até, ó. Pronto, trouxe um presente para Oh, vocês. gratidão. Esse daqui é um rolon. Rolão. Uau. Certo? Isso é um rolãozinho voltado mais para estudo, para foco. Vocês estão vendo já livros, já vi vocês. Eu disse, não, eles vão gostar desse. Amo. Né? Então, são óleos essenciais muito mais voltados para foco, para atenção, para estudo, para leitura. Sabe? Aquele um boost na imaginação. Gosto bastante desse daí. Vocês podem utilizar. Aí pega ele para vocês verem. Ele é um rolãozinho, tá vendo? Então, vocês podem utilizar eles como um rolãozinho. E ele já vem diluído, esse daqui. Esse ele já vem pronto para uso. Ai, que legal. Vocês podem usar prático. aí, isso, pode usar na mão, direto na mão e inalar. Nossa. Forma Pode correta. Isso é importantíssimo. A gente não pode fechar esse episódio sem falar como utilizar de forma correta. Isso. Eu tenho o hábito, às vezes, de usar óleo essencial, rolãozinho, como perfume. Certo. Pô, Eu a amo. ideia dele é essa mesmo, né? De você, prático de você usar, de usar na bolsa, de aplicar. Nesse
nesses casos assim de rolãozinho também são super indicados para mães poderem utilizar, porque assim, a criança é uma caixinha de surpresa, né? Vocês têm filho? Não, ainda não. Não, mas gente, olha, quem é mãe sabe, né, gente? É uma agitação, é aquela coisa, empolgação, é animação, é tudo para tudo que é canto. Então, imagine a mãe ter que pegar o óleo vegetal, diluir o óleo essencial, colocar num frasquinho para chamar a criança para passar. Então, o rolãozinho facilita muito a vida. Tanto a mãe pode já deixar pronto, né? Deixar um rolãozinho pronto para ela, que ela só passa na criança, passa no pescoço, passa no braço, passa na gola, né? E ela vai para a escola, fica em casa, mas pode passar. Às vezes é um machucado que ela consegue passar mais rápido também, né? Uma coceirinha, uma picadinha, uma pancadinha, ela consegue aplicar mais rápido, sabe? Isso é muito Pronto pra legal. uso. Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos há uns 4, 5 anos atrás. Não, 6 anos atrás eu fui pra lá. E eu lembro que já tinha, em comércio mesmo, assim, supermercado, tinha uma parte da perfumaria que tinha os rolões de óleos essenciais. Tanto pra usar de forma medicinal, quanto pra perfume. E aí, quando eu voltei pra cá, eu vi que tinha pouca coisa falando sobre isso. E é muito bom mesmo, porque é Tá muito chegando. prático. É muito prático. Pronto, então, aí respondendo o que você fez e até trazendo uma pergunta que você tinha me feito e eu não respondi, que é o das sinergias. Ah, sim. Certo? Porque a gente está falando de um perfume agora, então a gente vai naturalmente falar de união de aromas. Né? E eu digo que as sinergias elas estão no coração da aromaterapia. Porque depois que você entende o óleo, a planta, as substâncias, onde eles interagem, como é que funciona, etc., você vai ter naturalmente uma dúvida que é assim, tá, e o que acontece se eu unir esse com esse? Né? Então, naturalmente surge isso. E se eu unir esse com esse, como é que fica o cheiro? Como é que vai ser o efeito? Como é que vai ser isso, né? Então, você tem essas dúvidas, essa curiosidade, e naturalmente ela vai surgir. Então, a perfumaria, ela acaba aparecendo, né? Porque vai ser, eu costumo dizer que eu sonho que um dia os médicos vão te entregar um perfume no final da consulta. Nossa, maravilhoso. Né? Um perfume terapêutico. Então, eu sonho um dia fazer isso. Um dia isso vai acontecer. Né? E o que a gente pode tirar disso? Primeiro, a gente já viu que as plantas têm várias substâncias químicas diferentes. Então, elas já são uma sinergia. Porém, existem substâncias que elas competem pelo mesmo lugar de outras. E aí eu chamo isso de um antagonismo. Então, tem planta que ela, vamos dizer assim, se liga no mesmo lugar que a outra e aí por isso ela corta o efeito da outra. Às vezes ela corta completamente, às vezes ela corta só parcialmente. A gente chama isso de uma advergência, porque ela tem 3 efeitos principais, que é o sinergismo, o aditivismo e o antagonismo, certo? Então ela antagoniza com esse. Quando é completo é anulismo, ela anula completamente. Pronto, isso é uma forma. A maioria dos casos, acontece muito mais sinergismos e aditivismos. O sinergismo usou uma planta com outra planta. As duas foram potencializadas. E o aditivismo é assim, uma planta tem um efeito, outra planta tem outro efeito, as duas juntas têm um efeito que as duas separadas não têm. Elas também acontecem Ayahuasca. isso. Tipo Ayahuasca. Tipo ayahuasca, exatamente. O ayahuasca é um Chacrana efeito aditivismo. com o mariri. É um aditivismo. Só o mariri não tem um efeito, só a chacrona não tem um efeito, as duas juntas têm um efeito que as duas separadas não têm. Isso é um aditivismo, certo? E é, tipo, incrível. Tipo, o aditivismo. Né? Pronto. Na aromaterapia também acontece isso. É uma parte bem mais complexa, porque são várias, aí, milhares de substâncias químicas. Tem muitos cientistas descobrindo novas substâncias todos os dias. Mas aí quando a gente traz para a parte prática, né? Aí agora vamos trazer a parte prática, né? Como é que a gente usa isso de uma forma segura? Existem 4 formas de usar os óleos essenciais, que eu chamo de 4 interfaces. Existe a interface inalatória, essa é a menos agressiva, inclusive é a mais conhecida. E até que tem mais afinidade com o nome aromaterapia, né, do cheiro. Que corresponde a você inalar um óleo essencial, ou no ar, ou diretamente, como a gente fez antes de começar o podcast. Eu chamo de inalação direta. Quando você bota no ar, inalação indireta. Aí tem a seca, tem a úmida, tem algumas formas de inalar. Mas é basicamente você aspirar com o pulmão e absorver pelo pulmão. Essa é a primeira. Uma segunda via que tem um pouco mais de interação é a via tópica, que também é uma das vias mais seguras, mais comuns, mais famosas. A pele, muitas vezes, ela é tida dentro da medicina como uma péssima veículo de
aplicar remédio. As pessoas, inclusive, nem estão acostumadas a aplicar remédio na pele, né? Acham, inclusive, que aplicar remédio na pele não tem efeito, ou tem um efeito menor, né? Mas isso é uma falácia, não tem sentido, porque a pele absorve também muita coisa, e os óleos essenciais têm grande afinidade pelo tecido da gordura do nosso corpo, que tem logo abaixo da nossa camada de pele, cheia de vaso sanguíneo. Então, ela também tem essa propriedade, vamos dizer assim, de ser aplicado na pele. E a pele é o nosso maior órgão. Então, a gente consegue aplicar em uma grande superfície se for necessário. A terceira interface é a interface da mucosa. Né? Então, a mucosa sublingual, a mucosa da bochecha, principalmente são as mais utilizadas, podendo ser utilizada também intravaginal ou intranal, principalmente na França. No Brasil, o pessoal não tem muito o hábito, não tem muita prática, muito embora eu ensine, né? As pessoas têm uma certa resistência, né? O brasileiro, vamos dizer assim, não tem a cultura de utilizar supositório, nem óvulos vaginais nesse sentido. As mulheres até têm muito menos resistência do que os homens, que aí tem muitas mesmo. Sim. Eu sou do Nordeste mesmo, falar disso é tipo assim, é tipo quase que contar uma piada pro caba, né? E a via interna, que é uma das vias mais, vamos dizer assim, novas no nosso país e altamente polêmicas por causa das irresponsabilidades que têm sido indicadas, né? De todo mundo fazer o uso de óleo essencial por ingestão, né? E também, vamos dizer assim, pela contaminação da indústria farmacêutica, que tudo que é remédio é utilizado por ingestão, então a gente... vamos dizer assim, entende e acaba aferindo que o uso interno é melhor do que qualquer outra via. Né? Mas também isso é uma via possível, pode ser utilizada de uma forma segura e tem vários benefícios relacionados a isso. E aí, como é que eu vou escolher? Em função do que você tem. Então, por exemplo, eu costumo dar um exemplo bem radical para as pessoas que entenderem bem. Você levou uma topada. Você vai usar inalatório, vai usar na pele, na mão, vai usar na pele, no pé, onde levou a topada, ou vai ingerir, né? Você vai usar na pele ali, onde você quer desinflamar, onde você quer desinfectar e etc. Sim. Tô com problema respiratório, eu vou utilizar inalado, vou utilizar ingerido, vou utilizar no dedão do pé. Inalado? Né? Aí fica bem mais intuitivo, fácil. né? Fica muito mais fácil de entender assim, certo? Então... fica mais tranquilo de você entender quando você vai. Eu tô com um fungo nessa região. Eu vou passar no corpo todo, vou passar nessa região. Né? Então, vai fazer mais local. Tô com infecção generalizada. Aí, eu posso passar no corpo inteiro. Né? Tô com infecção intestinal, que pode virar um risco. Passo no corpo inteiro. Quando eu tive Covid, passei no corpo inteiro. Da cabeça, do couro cabeludo, à sola dos pés. Uma sinergia de tomilho, eucalipto e capim-limão. Que tinham artigos científicos mostrando melhora na imunidade e inativação do vírus. Eu não passei 24 horas com sintoma de Covid. Que legal. Entendeu? Agora, eu não posso dizer isso para todo mundo, né? Porque, assim, não dá para dizer esse protocolo vai servir para você, porque aí seria uma irresponsabilidade. Mas, quando eu fiz em mim, eu senti isso. Além disso, tive outra coisa que foi legal também, foi que eu não tive comprometimento do meu olfato, que é um dos meus maiores medos. Imagina o aromaterapeuta que não sente cheiro, gente. É verdade. Tava com medo disso. E muita gente fica com sequela, né? E eu tive, na verdade, o contrário. Meu olfato foi melhorado. Ficou altamente sensível depois Deu um da superpoder. Foi bem inusitado isso. Legal. Certo? Então, essas são algumas formas de utilizar. Então, esse daqui, ele já está pronto, né? Um rolãozinho, que ele já está pronto. A Lázlo estava lá também, né? No simpósio, né? Tava. Legal. A Lázlo é, inclusive, uma marca brasileira. E eles têm, inclusive, uma boa... Eu conheço o Fabian pessoalmente, eu vejo o compromisso que ele tem. E, assim, o esforço que ele tem, tira dinheiro do bolso mesmo para analisar óleos essenciais que nem são dele, para garantir que o mercado brasileiro vai estar com óleos essenciais de qualidade. Então, boto minha mão no fogo mesmo por eles, porque eles fazem um trabalho excelente de garantir qualidade de óleos brasileiros. Inclusive, essa pesquisa que eu falei de 72,4% de óleos de lavanda estão adulterados, teve uma parte de financiamento da Lázlo. Né? Então, eles mesmos pesquisaram, financiaram, em parceria com um laboratório, mas analisaram. Então, assim, é uma empresa que a gente vê que tem um compromisso aí com qualidade. Sim. Nesse daqui, ele vai ter hortelã-pimenta, a salvia espanhola, o alecrim, quimiotipo cânfora e o limão siciliano, que é uma sinergia, principalmente, quando eu boto alecrim ou hortelã-pimenta com limão siciliano, geralmente eu indico essa sinergia para adolescentes em fase vestibular, para provas, isso aqui é ótimo. E aí eu vou dar uma dica aí para vocês, para a audiência toda, se tiver gente estudiosa, é o seguinte, para quem vai fazer prova. A gente já viu que os óleos essenciais, eles ativam a memória, e eles nos levam diretamente para a memória. Sem passar pelo tálamo, certo?
Sim. Olha que coisa interessante. Então, se você, durante está estudando, enquanto você está estudando para aquela matéria, está usando um óleo essencial, você está fazendo uma ligação entre a matéria e aquela memória, com o aroma. Na hora da prova, você leva o mesmo aroma e você vai ter muito mais conectividade para lembrar da matéria. Perfeito, eu gostei. Então você usa Muito esse bom. hack, é um biohack, né, que eu chamo, É. de você utilizar os caminhos que os aromas vão causar neurologicamente para ativar áreas que você quer, né, Sim. para ativar aquelas áreas que você quer. Então você estudou muito com ele, na hora da prova usei ele também. Genial. Maravilhoso. Adorei. Olha, temos muita informação aqui, até passamos um pouquinho do que a gente costuma fazer, porque, olha, é muito legal esse universo. É um universo mesmo, maravilhoso. E o que eu recomendo demais pra galera continuar esse papo é adentrar o universo do Gota Consciência, porque eu tô inspirado pela sua página, é muito legal. Sim, é muito, Muito bom. bom. E quais serão os próximos movimentos, Vitor? Assim, eu sei que você acabou de chegar em São Paulo, você estava contando, né? Cursos, palestras, como que tá o movimento? Movimentos, vamos lá, próximos passos aqui, né? Um dos movimentos que eu estou fazendo bastante, estou começando a ser bastante procurado, é o da identidade olfativa. Então, sabe o que você já vê na farm, em algumas lojas, assim, que ela tem um aroma próprio? Pronto. Legal. Algumas pessoas estão começando a perceber, principalmente pessoas que têm um bom posicionamento de marcas, né? Ou de produtos digitais mesmo, de eventos, estão começando a me procurar para fazer aromas específicos do evento, aroma específico do lugar. Eu já fiz para alguns casamentos, etc. Agora eu estou vendo mais para o pessoal da parte do marketing digital. Estou achando bem legal. A gente vai ter uma ativação dessa, inclusive na Porsche Cup. Então eu vou estar levando a aromaterapia num lugar completamente diferente, que dentro da Porsche Cup vai ter lá o camarote deles e a gente vai estar levando a identidade olfativa para a Porsche Cup, mostrar para as pessoas isso, né? Falar um pouco disso pra gente, mas num ambiente completamente, completamente, nunca imaginei. Infiltrado ali, né? Tá infiltrado ali, né? E assim, já tivemos experiências de uso de óleos essenciais até com corredores para aumentar o foco, porque os corredores, eles utilizam algumas substâncias para aumentar o foco deles. Olha que legal. Né? Muitas vezes eles utilizam, e aí a gente está utilizando agora vias e alternativas de óleos essenciais pré-treino, porque eles precisam de aumentar o foco, durante, para realmente manter o foco, e após, porque nas corridas eles ficam bem cansados, bem estressados, para diminuir o estresse. Mas tem várias outras aplicabilidades, e agora eu estou vendo muito uma da linha de tratamentos capilares, né? Muitas pessoas me procurando para tratamentos capilares, já que óleos essenciais aumentam muito a produção de folículos pilosos, a profundidade dos folículos, as células que vão formar o cabelo, desinfeccionam, desinflamam, vai ter muitas novidades em relação a isso aí, certo? Deixa eu ver que tem mais novidade. Tem novidades, mas eu não estou lembrando. Identidades olfativas, tem cabelo, vão ter alguns treinamentos. E tem uma novidade muito interessante, que uma clínica aqui de São Paulo, que faz mais de 10 mil atendimentos por mês, estão querendo incluir dentro do hall de atendimentos a aromaterapia clínica, aromaterapia emocional, como uma primeira abordagem para os pacientes. Então, muito em breve, eu vou estar capacitando, certificando algumas aromaterapeutas para fazer atendimentos aí presenciais mesmo, junto com equipes médicas, junto com profissionais da área da nutrição, de enfermagem, para a gente botar a aromaterapia, essas plantinhas, demais, no lugar onde elas têm que estar, né, gente? Sim, Vamos espalhar isso pro mundo, esse episódio. Inclusive, se você está escutando aqui, manda para uma galera esse episódio, encaminha, compartilha, marca lá, @gota. Sim. É Gota Consciência só, tudo junto. Tudo junto, Gota Consciência. E aí, outro canal seria o site de vocês? Como que é o outro canal de... Todos os meus principal. canais é Gota Consciência, no Perfeito. Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Maravilhoso. É isso, vamos E uma espalhar. coisa que eu acho muito legal que o Vitor faz, que assim, a gente tem um público muito feminino também. Às vezes a pessoa tá precisando, sei lá, uma renda extra ou não sabe o que fazer. Às vezes fazer uma formação que eu acho que é muito legal, né? Porque é um jeito de você aumentar sua renda, um jeito de você levar saúde para as pessoas, um jeito de você ter sua independência também. Então eu acho que é muito legal. Perfeito. Tá dado o recado. Se você curtiu,
comenta aí também no YouTube. Eu gosto de ver os comentários no YouTube. Qual é o seu óleo essencial preferido? E comenta o que você sente, sabe? Vamos trocar essa ideia. Eu acho muito legal. Isso. Combinado? Gratidão pelo seu tempo. Vitor. Gratidão. Nossa, Eu que agradeço. Maravilhoso, amado. Gratidão. A gente se vê no próximo episódio. Tamo junto, Tchau, gente. tchau. Tchau, pessoal.